Agora, vamos ao terceiro bloco temático, terceiro e último, com o assunto de instituições e Estado de Direito. A pergunta desenvolvida pela organização começa com: o Brasil vive uma tensão crescente entre os poderes. O judiciário exerce um protagonismo excessivo e vive uma crise reputacional que deslegitima as decisões que adota. Já o legislativo, por outro lado, possui uma posição de protagonismo como nunca teve, valendo-se de emendas parlamentares para controlar parte relevante do orçamento. Como um governo do senhor, se eleito, enfrentaria esse desequilíbrio de forma concreta, indo além do discurso? Qual é o papel do executivo e como frear o agigantamento dos outros poderes, em especial o do judiciário? Bom, é óbvio que qualquer governo que se inicia a partir de 27 vai ter que fazer uma reforma do judiciário, sim. Não faltam propostas do legislativo que tratem disso, seja discutindo tempo de mandato de ministro supremo, seja discutindo a impossibilidade de, por decisões monocráticas, leis ou atos que são aprovados no Congresso Nacional sejam revogados sem que seja pelo plenário. E eu acho que a gente tem que sim parar com essa demagogia, porque se hoje eles conseguiram, Tiago, o Supremo, ao dar legitimidade para o Alexandre de Moraes fazer o que fez contra o presidente Bolsonaro, contra centenas de outras pessoas, a título de defender a democracia, quando ele estava arregaçando a democracia, estava destruindo os pilares da democracia, e os métodos continuaram por agora, inclusive ameaçando a própria imprensa, que faz o seu trabalho de denunciar, de dar publicidade àquilo que está errado. Sempre defendi uma autocontenção por parte do Supremo, que ela não aconteceu. Então, a Lei 1079, que é a lei que estipula os crimes de responsabilidade de ministros do STF, ela tem que ser cumprida, porque ela começou a ser relativizada para se proteger, e porque tem escrito lá um ministro do Supremo que tem uma atuação político-partidária, cometeu crime, tem que responder por um processo de impeachment no Senado Federal. Um ministro do Supremo que deveria ter se declarado suspeito em alguma situação e não fez, está cometendo crime. Vamos lembrar, Tiago, que uma discussão no aeroporto lá na Itália de pessoas contra um ministro supremo viraram atentado contra a democracia. E não apenas isso, né? O ofendido era o próprio, puxou para si a relatoria, determinou busca e apreensão, afastou, bloqueou bens. Cara, isso é inimaginável numa democracia. Então, nós somos os verdadeiros defensores da democracia e é necessário que essa pauta seja enfrentada para que nós possamos voltar a ter normalidade aqui no país. E essa insegurança jurídica tem que acabar. E não é só com relação à parte política. Você vai para o campo, para o nosso agro, é insegurança jurídica para tudo que é lado, porque decisões monocráticas, muitas vezes tomadas, né, por essas pessoas, acabam atrapalhando o desenvolvimento do nosso país. Então, vamos enfrentar de frente essa pauta, sim, pela defesa da democracia. E agora, a pergunta enviada pela plateia sobre o tema de instituições e Estado de Direito, a última pergunta deste bloco temático. O senhor é o principal defensor da anistia aos condenados do 8 de janeiro e do ex-presidente Jair Bolsonaro, e fez disso o centro da sua pré-candidatura. Mas existe uma expectativa que a medida possa ser barrada pelo Supremo Tribunal Federal. A pergunta: caso a anistia seja declarada inconstitucional pelo STF, qual posicionamento o senhor adotaria? Olha, em primeiro lugar, eu não sou candidato só por isso, tá? Mais uma vez, eu comecei na política aos 21 anos de idade, tive 4 mandatos de deputado, 1 mandato de senador, estou há 23 anos na vida pública, sendo 4 deles acompanhando o presidente Bolsonaro nas tomadas de decisão, nas articulações, portanto, aprendendo bastante. Então, eu acredito, Tiago, que eu sei qual é o caminho que o Brasil precisa, eu sei o que nós temos que fazer, eu conheço o jogo do poder em Brasília, para mostrar que o Brasil tem uma alternativa, tem um caminho da prosperidade aqui com a gente.
E essa é uma pauta que todos sabem qual é a minha posição como senador, mas essa pauta ela vai ser pauta do Senado a partir do ano que vem. Eu, como presidente da República, vou querer olhar para frente, mas o que eu sempre alertei, e é fato, está acontecendo, um dos principais fatores que o eleitor vai levar em consideração na hora de escolher o seu senador é: você é a favor ou contra impeachment de ministro do Supremo?